E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, aqui você aprende mais sobre como analisar o gráfico, para você fazer os seus trades com segurança, com entendimento, dentro daquilo que nós chamamos de contexto. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Aqui eu trago aula todos os dias. Todos os dias eu trago um conteúdo que pode ser uma salvação para você naquilo que você precisa. Então todos os dias eu trago aqui aulas gratuitas para você analisar, para você estudar, para você ficar a par daquilo que se faz na análise gráfica. A análise gráfica nada mais é do que nós analisarmos o gráfico através de um conjunto de regras, onde nesse conjunto de regras eu consigo ter um entendimento claro daquilo que o gráfico está fazendo para tomar as minhas atitudes de compra ou de venda no ativo. Então você é muito bem-vindo no canal, não perca a oportunidade, se inscreva, ative o sino de notificações, deixe seu like para ficar por dentro de tudo. Então, entradinha aqui na região, tá lá, ó. Simples, né? Bem simples, mas antes de eu explicar a entrada, eu quero falar para vocês que aqui ó, eu deixo um e-book inteiramente grátis para você baixar. É um e-book onde eu falo sobre padrões de velas. Neste e-book eu trago em 36 páginas 16 padrões de velas para você aplicar no seu dia a dia. Para você baixar é simples, basta você vir aqui no meu canal do YouTube. Na descrição do meu canal você vai encontrar aqui o canal do Telegram, onde você faz o download. Vai encontrar o WhatsApp, meu WhatsApp, vai encontrar meu Instagram, vai encontrar o link de acesso ao treinamento, assim como abaixo de cada videoaula também você vai encontrar aquilo que você precisa. Aqui é meu Instagram, só para você ficar a par, link de acesso ao treinamento, 60% de desconto ainda, costumo dizer que é dinheiro de pão com manteiga, Cadu Rinaldi, tiers de resultados de alunos, aqui eu posto EAD nos stories. Dúvidas sobre o treinamento, em relação ao treinamento é só mandar uma mensagem, vou estar aqui de prontidão para te responder, tá bom? Recados dados, antes, né, deixa eu mostrar aqui, ó, quando você vai fazer o download no canal do Telegram, você clica aqui, ó, mensagem fixada, tem os dois links, você escolhe um dos dois links e faz o download. Aqui dentro você vê as aulas do YouTube e também você vê os resultados que os alunos postam. Aqui é o José, ó, José utilizando a ferramenta Hunter também, ferramenta esta que eu falo lá no módulo 13 como funciona, batendo sua meta. Aqui o Emerson, ó, batendo sua meta, Matheus também batendo meta, ó, utilizando a ferramenta Hunter, deixou todo um testemunho aqui em áudio, pena que não dá para colocar aqui dessa forma. Marcelo aqui, ó, batendo meta, fazendo um 9-1, uma entradinha com 8 taxas, meus parabéns, Marcelo altamente lucrativo, como sempre. Jonathan aqui também, ó, batendo meta, 2-1. Aqui um aluno ó, mandou um pequeno vídeo, olha que sequência linda dele. Se não falha a minha memória, é o José, ó. É ele mesmo, ó. José batendo meta. Aurélio aqui também batendo meta. César também batendo meta, 5-2. Eric aqui, ó, batendo meta. Aqui é o Rodrigo, fez uma entrada no Forex aqui, ó, batendo meta no Forex, altamente lucrativo, né, Rodrigo, uma entradinha, dinheiro no bolso. Helder aqui, ó, também batendo meta, 4-0. Aqui o Moisés batendo meta, ó, e olha que interessante o Moisés entrou esses dias no treinamento, e ele comenta aqui, ó, que ele não estudou nem 72% do treinamento. E ele fala aqui, ó, que ele não sabe o que é mais loss, ó. Ó, treinamento, estou em 72% de treinamento e eu não sei mais o que é loss. Olhar Hunter me traz disciplina e agora consigo guardar o movimento. Olha só, por isso que é bom você analisar o testemunho dos alunos para você entender realmente qual é a dinâmica da aplicação técnica junto com disciplina, onde você faz aquilo que é necessário, você faz aquilo que tem que ser feito e faz todos os dias bem feitinho. Bom, vamos voltar aqui para o gráfico, dá uma olhada. Olha essa entrada aqui, coisinha linda. Região de resistência, correto? O que eu vejo aqui em região de resistência? Ó, padrão de vela
Não tem como eu ficar de fora dessa entrada, pessoal. Dá uma olhada nisso. Perfeito, perfeito. O contexto gráfico se encaixa perfeitamente na movimentação de resistência. O que eu tenho que fazer em relação a isso? Contexto gráfico, região, padrão de vela, tendência. O que eu vou fazer? Vou fazer uma entrada. Perfeito, né? Quem não consegue enxergar uma entrada aqui de forma clara é porque precisa realmente aprender o gráfico. Precisa realmente saber como analisar o gráfico de uma forma correta. Bom, não tem muito o que explicar para vocês, né? Porque é uma resistência, padrão de vela dentro de um contexto, entradinha de venda ali. Euro-USD, deixa eu ver se eu acho um outro ativo. O Euro-USD agora não tem entrada. Euro-JPY, vamos dar uma olhada no Euro-JPY. Ó, Euro-JPY fazendo o mesmo movimento. Porém aqui ele está fazendo um triângulo. Ele está fazendo um triângulo ascendente. Então nesse triângulo ascendente ele corre o risco de um rompimento. É diferente deste movimento aqui, ó, que eles não está fazendo um triângulo ascendente. Aqui existe um triângulo ascendente, ele corre o risco de um pequeno movimento de rompimento. E também ele pode vir buscar a região aqui abaixo. Ele tem as duas oportunidades, pessoal. Agora ele fez um spinning top, né? O spinning top é um candle de indecisão, então aqui preferível trabalhar sentido da tendência. Qual é o sentido da tendência? É o sentido do triângulo ascendente. Então aqui não tem oportunidade de venda, aqui existe uma oportunidade de venda, mas existe o risco de rompimento. Por quê? Eu estou falando para você, é um triângulo ascendente. Lá no treinamento a gente tem um módulo onde a gente fala só sobre as figuras gráficas. Então a figura gráfica ela é diferente de quando você vai analisar o gráfico como um todo. Por quê? Porque essa figura gráfica ela tem mais informações do que aquilo que a gente precisa. A gente vê tanta coisa naquela região, a gente vê tanta coisa nessa figura gráfica que se a gente não tiver uma convicção de movimentação, é melhor a gente ficar de fora. Olha como o preço briga exprimido aqui. Ele briga nessa região, naquela indecisão de subida ou descida do ativo. Ele tem uma indecisão de subir ou descer. Apesar que, por estar o gráfico em um triângulo de alta, a preferência minha é compra. Porém, existe a possibilidade de rompimento. Olha lá, que rompimento lindo, tá vendo? Essa é a grande dinâmica de rompimento do candle. Deixa eu ver se eu pego uma venda aqui, ó, para diminuir o nosso loss, ó. Tá vendo, ó? Olha que interessante, eu fiz uma venda dentro do mesmo ativo que eu comprei. Se ele retornar lá e fechar lá em cima, aí eu tomo um loss com duas taxas. Mas aqui eu estou simplesmente entrando no movimento de rompimento para fazer como se diz, um contra-trade, seguindo o movimento dele. Porque quando ele rompe assim um triângulo, pessoal, o rompimento é muito forte. Tá? Então ele rompe, ó, entrei com uma taxa de venda, tá lá, diminuiu meu risco, fiquei só com 9 dólares de risco. Perfeito, né? O que eu vou fazer agora, Cadu? Eu vou continuar o movimento de queda, ó. Vou continuar o movimento de queda com ele. Por quê, pessoal? Porque ele fez rompimento na região do triângulo ascendente, tá? É um movimento que eu não costumo fazer muito, não costumo operar rompimento, mas diante dessa movimentação e da força do ativo que ele colocou ali, eu tenho que entrar. Ó, tentei entrar com mais duas taxas, o tempo para comprar essa opção já terminou. Paciência, né? Eu entrar com mais duas taxas aqui no movimento, ele não fez o movimento, então vamos aguardar agora o movimento ali fazer o que é esperado. Você viu aquele meu contra-trade ali, que legal? Eu segui o mesmo movimento na vela, empurrando o preço juntamente com ele, pela força do rompimento. É arriscado isso, pessoal. Tá lá, não aconselho para ninguém fazer um movimento como aquele, porque você tem que ter entendimento. Você tem que ter entendimento do gráfico. Olha só, vou fazer novamente uma venda. Por que vou fazer uma venda novamente? Porque houve um rompimento na região de um triângulo ascendente. Eu estou falando para vocês. Lá no módulo do treinamento, existe um módulo onde eu falo só sobre figuras gráficas. Então, existem regiões no gráfico
que quando você identifica uma figura gráfica, você já sabe que está havendo uma movimentação de tendência a favor ou contra aquele movimento técnico. E quando você identifica essa figura gráfica, você já sabe o que está acontecendo com aquele movimento. O movimento ele pode tanto romper como pode continuar. Então você tem que tomar uma decisão rápida em relação a isso. Tá lá, ó, mais uma entradinha linda, linda, linda. Tá lá, ó. Perfeito. Vamos lá? Vamos estudar então? O que eu faço no gráfico aqui, ó? Identifiquei uma figura gráfica. Que figura gráfica eu tenho aqui? Eu tenho um triângulo ascendente. Tem uma região de resistência. Onde que eu tomei o loss? Foi aqui, né? Por que eu tomei o loss aqui? Qual que era a minha ideia? A minha ideia era que o gráfico ainda viesse fazer movimento e viesse fazer o rompimento de continuidade. Quais são umas das visões das figuras gráficas? Essa mesma pernada de tendência de alta eu vou transferir aqui neste rompimento de movimentação. Então a minha ideia era que se ele rompesse o movimento de alta, eu transferiria toda essa força da tendência para o movimento de alta. Isso é uma das análises que eu faço numa figura gráfica. Mas quando eu entro aqui, ó, neste padrão de vela que mostra uma indecisão, porque eu estou aqui em 1 minuto, mas se eu for por um tempo gráfico maior, o candle que se forma ali é um spinning top. Um spinning top, pessoal, é um candle de indecisão. Então, isso aqui, ó, que aconteceu aqui, é um candle de indecisão. Quando ele formar um candle de indecisão, o que eu penso que ele vai continuar a força da tendência. Pelo contrário, ele vai lá e rompe. Rompe com um candle, ó, gigante, com um candle institucional. Como eu falo para vocês que eu não gosto de fazer entradas em tendência, eu não gosto de fazer entradas em movimentações como essa, mas aqui eu vou lá e faço a entrada na movimentação da tendência. Por quê? Porque o rompimento foi muito forte. Então eu vou lá, faço uma entrada, depois faço outra entrada, porque eu não vejo nenhuma região próxima onde ele pode corrigir. A próxima região, ó, fica aqui nessa região de suporte, ó, nessa região bem longínqua de suporte. Então acontece aqui aquilo que a gente chama de vácuo livre. Eu tenho um vácuo livre, eu tenho aqui, ó, força de volume de tendência. Olha a força de volume da tendência, olha a diferença desses volumes de venda. Olha a diferença dessa força de volume de venda nessa região e olha a diferença da força de volume de venda nessa região. Então eu tenho um vácuo livre do movimento do rompimento até a região aqui de suporte. Você pode operar rompimento dessa forma? Posso operar rompimento dessa forma. É saudável operar rompimento dessa forma? Quando você tem a técnica dentro de uma figura gráfica, pessoal, tudo bem, você está fazendo o quê? A entrada conforme o contexto gráfico te diz. Eu não gosto de fazer operações de rompimento. Eu não gosto. Por quê? Porque a operação de rompimento ela tem que estar dentro de uma figura gráfica, ou seja, dentro de um contexto. Então por que eu fiz aqui? Porque existe um contexto para isso. Então se existe um contexto, eu posso fazer a operação em rompimento. Como eu fiz assim. Então tem muita gente que gosta de operar rompimento, mas opera rompimento de forma errada, tá? Opera de forma errada. Aqui que operação foi essa? Foi uma operação de resistência, tá? Preço chega em resistência, faço uma correção linda essa, naquele movimento em euro USD. Olha só que interessante, depois ele vem em 50% do movimento, 100%, e aqui ele faz o rompimento da região, ó. Este rompimento que ocorreu aqui, ó, olha só, este rompimento que ocorreu aqui não é o mesmo rompimento que aconteceu no euro JPY. Por isso que você precisa identificar os rompimentos e saber o que é um rompimento. Em euro JPY é um rompimento de uma figura gráfica, que não é um rompimento de uma figura gráfica. Por isso a convicção da movimentação de continuidade lá. Quando eu chego aqui em euro JPY, o meu movimento que eu tenho em mente é que existe um triângulo, deixa eu pegar uma linha aqui, que existe um triângulo ascendente e que esse rompimento tecnicamente vai continuar movimento de alta. Se ele romper tecnicamente de movimento de baixa, ele tem que ter muita força para buscar essa região. Quando eu faço a compra aqui
entro vendido no próprio trade para diminuir a força e vejo que ele vem buscar a região, aí pessoal, aí eu já identifiquei a força do movimento, praticamente um institucional que joga o preço para baixo, aí eu entro vendido ali na região e depois entro vendido na região, seguindo então o que? Um rompimento de uma região. Lembrando que este rompimento está ligado a uma figura gráfica. Novamente falando para você, pelo amor de Deus, falar assim, o Cadu ensinou a fazer rompimento. Eu entrei nesse rompimento porque rompeu uma figura gráfica de um triângulo ascendente. Lá no módulo eu explico todas as figuras gráficas e os movimentos. Aqui eu posso fazer uma entrada de rompimento. Aqui em EURUSD, ó, quando ele faz o rompimento desta região aqui, ó, eu não entraria no rompimento, porque aqui não é uma figura gráfica, aqui é uma região de 100%, 50% de movimento. É um movimento em EURUSD totalmente diferente do EUROJPY. Por isso que o contexto gráfico é tão importante. Cada contexto gráfico tem uma forma de você analisar suporte e resistência. Cada contexto gráfico tem o seu suporte e sua resistência. Cada contexto gráfico tem a tendência da forma correta de você analisar. Então você quer operar rompimento? Não tem problema algum. Você vai operar rompimento. Como eu mesmo disse, eu não gosto de operar rompimento. Por que eu não gosto de operar rompimento? Porque se esse gráfico ele tivesse numa movimentação sem ser uma figura gráfica, este preço, ao fazer esse movimento, ele poderia voltar para dentro do canal. Quantas vezes você entrou? Vai falar se não é verdade. Responde aí para mim. Quantas vezes você entrou vendido e o preço faz assim, ó, ele volta para o canal. E aí você cai naquilo que nós chamamos de falso rompimento. Falso rompimento. Você entendeu? Quantas e quantas vezes as pessoas entram no bendito falso rompimento querendo continuar uma tendência e na verdade é um falso rompimento. Então para você operar um rompimento, existe todo um contexto específico. No caso, quando existirem triângulos ascendentes ou descendentes, ou tiver também o W invertido, ombro, cabeça, ombro invertido, ombro, cabeça, ombro normal, também são figuras gráficas que você pode continuar movimento de rompimento. Agora, quando existe um movimento tradicional do gráfico, que acontece todos os dias, marcações de 50% e 100%, cuidado ao entrar em rompimento, porque você pode estar tomando aqui um falso rompimento, como eu acabei explicando para você. Agora, como aqui aconteceu um candle desse gigante, um tido como institucional. Por que um candle tido como institucional? Porque ele acontece numa região de resistência, onde há falha do movimento, a ignição através de um padrão de vela de martelo, depois já vem um preço, ó, gigantesco de movimento com muito volume. Para movimentar isso, pessoal, lá no Forex, para movimentar isso e jogar o preço para baixo, são milhões de dólares. Uma pessoa comum lá no Forex não faz um movimento desse. Por quê? Ele consegue mudar o movimento da tendência. A tendência que outrora estava em elevação, ela falha e começa a fazer uma correção de movimentação. Então, para fazer uma entrada como essa, com volume alto como esse, tem que ter muito dinheiro, tem que ter o cash ali. Prestou atenção, então, como fazer uma entrada de movimento de rompimento? Eu prefiro entradas mais simples, eu prefiro entradas mais tranquilas, tradicionais, seguindo movimentação da tendência, seguindo aquilo que nós chamamos de movimentação técnica de tendência, onde a gente pode ver uma movimentação técnica de movimentação expressiva do gráfico. Por exemplo, aqui, ó, aqui é um suporte, tá vendo? Ó? Deixa eu explicar para você o falso rompimento. Ó, aqui é um suporte. Quantas e quantas pessoas pensam assim, ó, rompeu ali, vou entrar vendido e continuar jogando o preço para baixo. Olha só o que aconteceu. Isso aqui foi um falso rompimento. O que aconteceu? Retornou o preço para dentro do canal. Percebeu? Agora aqui na frente, ó, o preço acontece novamente ali na região. Ó. Agora olha o que aconteceu aqui de diferente. Presta atenção. Presta atenção para você não errar nunca mais. Olha o que aconteceu diferente. Aqui fez um pequeno triângulo descendente. Entra força, ó. Entra força. Olha aqui embaixo, ó. Entra volume. Você percebeu que o movimento aqui que aconteceu aqui, ó, é totalmente diferente deste movimento aqui?
é totalmente diferente. Eu não sei se você não consegue enxergar, mas eu consigo enxergar esse movimento. Então, todas as vezes que você vê figuras como triângulos ascendentes ou descendentes, claro, dentro de contexto, quando há um rompimento, realmente é um belo rompimento. Aí você não corre no risco do falso rompimento. Então, existe a forma correta de você operar um rompimento, existe a forma correta de você não arriscar no rompimento, porque ele pode ser um falso rompimento. Conseguiu compreender, pessoal? Surgiu a aula, quando eu dou uma aula, às vezes eu venho com um assunto em mente, com uma dúvida de aluno que eu quero trazer para vocês. Mas depende daquilo que o gráfico faz no dia, aquilo se torna uma aula. Por exemplo, como aconteceu essa figura gráfica? Eu tomei esse loss aqui nessa movimentação de rompimento, eu mostrei para vocês como você trabalhar um rompimento. Coisa que eu não faço, que eu não gosto. O que sentido? Que toda hora vai acontecer. Não, não é toda hora que vai acontecer. São questões sui generis. São exceções no gráfico. Então, quando acontecer uma figura gráfica de triângulo ascendente ou descendente, houver o rompimento dessa figura gráfica contrária ao movimento, você tem forte impulsionamento da tendência. Com certeza algum institucional está jogando o preço contrário para reverter a movimentação. Você vai ver sempre um candle de força naquela região com rompimento, você vai ver sempre volume naquela região, aí sim você consegue trabalhar um rompimento. Caso contrário, você vai cair no erro do falso rompimento. Então por isso que eu prefiro não operar rompimentos, eu prefiro esperar o movimento da onda do preço, fazer o seu movimento perfeito para depois fazer a continuidade do movimento. Conseguiu entender? Eu espero que você tenha entendido. Fechei aqui num 3-1, altamente lucrativo, né? O loss aqui eu ainda consegui fazer uma defesa na venda do rompimento, ó, diminuir drasticamente meu loss, altamente lucrativo, 3-1, maravilha. Começo de mês, mercado volátil, é assim mesmo, pessoal. Os primeiros dias do mês, fechamento de mês, mas é porque é dezembro, é porque é fim de ano. Não, todo mês é assim, se você reparar, todo início de mês, todo fechamento de mês tem volatilidade, porque as pessoas ainda estão se posicionando no mercado, estão se posicionando em relação à liquidez, uns procurando liquidez, outros fugindo de liquidez, depende do ativo que está buscando a ser trabalhado, tá bom? Eu espero que você tenha entendido de uma vez por todas como operar rompimento, como identificar esse rompimento, qual a melhor forma de operar um rompimento dentro desses triângulos ascendentes e descendentes, que são figuras gráficas. Lá no treinamento tem um módulo inteirinho sobre figura gráfica, onde você vai entender esses movimentos, compreender esses movimentos. No treinamento você vai aprender como operar um rompimento ou falso rompimento de forma contextual, onde eu aplico contexto por contexto, movimento por movimento, tá bom? Caso você queira vir para o treinamento aprender, onde tem um suporte diretamente comigo, onde eu corrijo os seus erros e acompanho os seus estudos, será muito bem-vindo, tá? Os links estão aí na descrição do canal. Hoje falamos sobre rompimentos. Você também que quer fazer aquisição do Indicador Hunter, é só entrar em contato comigo. Qualquer dúvida, meu WhatsApp está aí na descrição do vídeo, tá? Aproveite a super promoção, não perca a oportunidade, cresça, se desenvolva e busque seus objetivos. A hora que você for deixar um comentário aí abaixo, depois da aula, escreva aí rompimentos. Eu vou saber que você chegou até o final, que você está acompanhando a aula, que você quer crescer em entendimento e quer aprender mais e mais a respeito da análise gráfica. Tá bom, pessoal? Vou ficando por aqui. Beijo no coração, fica com Deus. Te vejo amanhã, numa próxima aula, num próximo trade. Fui!